A santa paz de Deus, querida Irmandade e queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Minha esposa que colocou isso em mim, irmãos. Diz ela que é por causa do frio. Estamos aqui agora, irmão, 7 graus. Eu fui para o culto hoje, não aguentei de frio. Meu Deus, irmãos, não sei aí na cidade de vocês, mas aqui esta madrugada vai congelar tudo. 7 graus que está marcando, mas a sensação fora de casa, irmãos, está com sensação de 3 graus, para vocês terem ideia. Irmãos, hoje nós vamos contar aqui uma obra que Deus fez com o irmão Huber. Isto. Uma obra que Deus mostrou. O que Ele manda na sua santa palavra, Ele cumpre. Isso mesmo. Né? A palavra hoje foi Zaqueu o publicano. Zaqueu o publicano, irmãos, era um homem rico, mas pecador. Né? Como diz ali, que até o povo começaram a questionar por que Jesus foi ser hóspede de um homem pecador. Já julgando, né, irmãos? Mas pode ver que Jesus Cristo veio foi para salvar o que já havia perdido, né? E hoje a gente vê um monte de pessoas aí que errou, né? Está em falta com o Senhor e já se acha que não tem mais jeito, né, irmãos? E olha que pregação linda. Você pode ver, irmãos. São Lucas 19, essa parte de Zaqueu publicano. Deus falou com a sua igreja, falou com o certo, falou com o errado. Irmãos, porque ali na igreja, por mais certos que nós somos, entre aspas, né? Nós somos sempre errante, porque a gente erra constantemente, né? E os parados, tinha parado na igreja, tinha um monte de irmãos e Deus falou com a nossa alma, né? Irmãos, vamos falar aqui sobre o irmão Huber. Ele estava no culto, né? Isso é uma parte, um testemunho. Ele estava no culto e Deus falava pela sua santa palavra, bem assim. Irmãos, se alguém chegar, der um tapa num lado do seu rosto, você vira o outro para que ele bata também. Mas, irmão, esta parte, quando se ouve, né, pela sua santa palavra, muitos leva a parte literal, né? Literalmente, você leva um tapa de um lado, você vai lá para a pessoa e vira o outro. Literalmente, a pessoa pensa isso, né? Mas quem está ali pela palavra, pegando tudo pelo Espírito Santo, vai entender que este lado que você leva um tapa e você dá o outro lado, não é necessariamente você virar e mandar a pessoa dar um tapa. E sim, qualquer afronta que vier sobre ti, irmão, você não revida, né? Alguém chega para te afrontar, tanto em palavras como fisicamente, né? Que Deus já avisando. O bom que nós, quando congregamos, irmãos, aí que está. Deus manda a sua santa palavra e fala o que está na frente. E falou essa parte para o servo de Deus. E o servo de Deus entendeu muito bem essa parte. O qual, ele é Uber e ele foi fazer uma corrida. E quando estava na metade, quem é Uber, né? Sabe disso. Quando ele está fazendo uma corrida, que geralmente vem uma outra, que ele acaba de fazer aquela corrida, ele tem que sair daquele local que ele está e seguir para um outro local. E às vezes, muitos que não conhecem, acabam se perdendo, né? E às vezes pega trânsito, pega isso, pega aquilo, não é? Porque a pessoa que está ali pedindo Uber, ela está ali pensando que a pessoa está na redondeza, que a pessoa vai chegar perto. Mas o aplicativo mostra onde a pessoa está. E fala, ó, vai chegar tanto minuto até aí. Só que o aplicativo mostra, mas de repente a pessoa atrasa mais.
E esse irmão contando que depois dessa pregação ele foi trabalhar e chegou ali e aquela pessoa estava brava, aquela pessoa estava irada que chamou esse Uber. O qual, irmãos, chegando ali, essa pessoa começou a ofender o servo de Deus com palavras obscenas na frente da esposa, o qual o servo de Deus lembrou da pregação, né, irmãos? Não necessariamente dá um lado para que bata, mas que não revide, né? Bateu de um lado, foi agredido verbalmente, né? E o servo de Deus ali praticamente ficou ali acalmando, mas às vezes o inimigo fica tão furioso quando vê a calma em que ele quer partir para o lado da pancada, né? E o servo de Deus ali, conversando, foi entrar no carro, o qual levou uma pesada bem próximo ao rim. E foi uma pesada, eles chamam de voadora, né? E o servo de Deus caiu ali. Nisso que o servo de Deus caiu, o servo de Deus ainda olhou para a pessoa e falou: você vai pagar caro por isso. O qual, irmãos, o servo de Deus contando em que logo em seguida, né? Porque tem que chamar uma viatura da polícia para fazer o boletim, né? E diz que ia passando 2 carros de polícia. E aqueles 2 carros de polícia, parece que o rapaz tentou revidar. E o que aconteceu? Os policiais ainda bateram naquele rapaz. Diz que bateram mais do que o rapaz bateu no irmão. Só que o irmão ficou com pena. Que foi a pancada mais ali dolorosa. O qual foi conduzido tudo para a delegacia. E o irmão lembrando da palavra que Deus tinha falado no culto anterior. Né, irmãos? Aí, irmãos, é onde entra você colocar em prática o que você ouve na casa do Senhor. Né? O que o irmão podia fazer lá na delegacia? Fazer um boletim de ocorrência contra ele, processar, porque o irmão estava ali trabalhando, mas de repente o irmão começa a chorar na frente do delegado, vivendo a situação daquele jovem. Que o irmão falou: eu servia para ser o pai desse jovem. E de repente o escrivão, vendo o irmão chorando, e perguntou: você é evangélico? O irmão falou: eu sou, sirvo a Deus na congregação. E o escrivão olhou para o rapaz e falou: ó, você vai pagar caro o que você fez com o servo de Deus. Você vai pagar caro. Você vai pagar cada lágrima que cai do rosto desse homem. O qual o servo de Deus ficou na comunhão, e aquele rapaz, olhando para o servo de Deus, ali mesmo se humilhou, pedindo perdão, dando a mão. E o servo de Deus lembrou de novo da palavra, irmãos. Quando apanhar de um lado, dá o outro, mas dá o outro como? Perdoe. Porque ele já tinha ouvido que o servo de Deus já era servo de Deus da congregação, servia a Deus na congregação. É aí, irmão, aonde então se concretizou o que Deus fala pela sua santa palavra, irmãos. O servo de Deus saiu de lá maravilhado, perdoou o rapaz, né, irmãos? E veio a justiça, veio na hora que o servo de Deus ficou até com pena do rapaz, ainda teve pena, além de levar o chute nas costas, ainda teve pena do rapaz pelo ocorrido, irmãos. E isso em que o servo de Deus tem que demonstrar, irmão, ouvir a santa palavra, não dá o troco. Porque amanhã, mais tarde, irmãos, esse servo de Deus pode encontrar com esse jovem em algum lugar. Esse jovem chegar para esse servo de Deus e falar assim: lembra daquele dia que eu te dei a pesada? Que nós foram parar na delegacia? Eu visitei a sua igreja e Deus converteu o meu coração e hoje nós somos irmãos, a paz de Deus. Irmãos, nós ganhamos almas para o Senhor assim. E quando vem a palavra de Deus, já vem avisando, irmão. Deus já avisa antes. E esse é um testemunho lindo, irmãos. Um testemunho maravilhoso, né, irmãos? E na noite foi ali a pregação que Deus mandou na boca do servo de Deus. Zaqueu publicano. Jesus estava passando e a multidão em cima ali. E Zaqueu fez o quê? Zaqueu subiu na árvore. Zaqueu era rico. Tinha dinheiro. Subiu na árvore para ver Jesus. Só que Zaqueu só conhecia Jesus do povo falar. Jesus está passando.
Ele não conhecia Jesus de conversar com Jesus, mas Jesus já sabia de Zaqueu, o qual se direcionou para Zaqueu e falou: hoje me convém pousar em sua casa. E Zaqueu ali desceu da figueira e ali foi se reconciliar com o Senhor. Aquela reconciliação dele diz que ele ajudava, mas se ele tinha desfraudado alguém, que ele restituía quadruplicadamente, irmãos. Veja bem, você deve aí um valor X e a pessoa ali promete dar 4 vezes aquele valor, se deve para a pessoa. Ali já houve um arrependimento, mas os julgadores estavam ali do lado falando que está vendo um homem pecador, né? Um homem pecador. E hoje em dia muitos fazem isso, né? Quer direcionar o que Jesus faz na vida de um, na vida de outro. Irmãos, quem perdoa, quem salva é só Jesus, só Deus, irmãos, que salva. Isso serve aí, essa pregação, né, que Deus deu na boca do servo de Deus, e também esse testemunho que o irmão contou para mim sobre esta parte. É você ouvir o que Deus fala e colocar em prática, irmãos. Que quando Deus fala, acontece, irmãos. Acontece. E o servo de Deus colocou em prática, ali já era uma emboscada, irmãos. Ali já era uma emboscada para ele. Sabe por quê? Já era uma emboscada? Porque antes dessa palavra, veja bem, antes dessa pregação, o servo de Deus trabalha com Uber. Um zum falou no ouvido dele: ó, é perigoso você trabalhar com Uber. Coloca alguma ferramenta, alguma arma, né, que você tem aí para você se defender. Agora imagine, irmão, o inimigo falou no ouvido dele, né, ó, você vai trabalhar, ou põe uma faca, ou põe isso, ou põe aquilo, para você se defender. Agora imagine se ele põe aquilo e a palavra não vem avisando para ele. A emboscada que ele ia, irmãos, passar ali, ele poderia querer se defender, ou ser machucado pela própria arma, ou então fazer algo em que o testemunho dele, né, e o direito da vida eterna dele fosse ali consumada, né? Irmão, vê que coisa. E Deus, através disso, mostrou, irmãos. E falou com o servo de Deus pela palavra. Por isso que nós vamos buscar a santa palavra de Deus, irmão. Muitos falam: é congregar, não precisa congregar todo dia. Precisa, irmãos. A gente erra. Hoje, daqui a 5 minutos, a gente já está errando em pensamento, irmãos. A nossa cabeça pensa constantemente. 24 horas por dia a gente pensa as coisas diferentes. A gente pensa coisa boa, pensa coisas de julgar, pensa isso, pensa aquilo, irmão. E quando chega na congregação, quando chega na casa do Senhor, Deus fala pela sua santa palavra, aquilo de bom fortalece mais. O que nós estamos pensando de mal, acaba ali mesmo. A gente já muda de pensamento. Eu vou perguntar para quem de mandar para a gente encerrar esse vídeo. Quem nunca foi para a casa do Senhor, falou: Senhor, eu vou fazer isso. Depois que chegar do culto eu vou resolver, eu vou pôr a mão. E lá na santa palavra o Senhor falou: não põe a mão. Porque se tu colocar a sua mão, eu tiro a minha. E você vai depois chorar. Lágrima de sangue. O que aconteceu? Eu falei: não, Senhor. Se você falou que você vai resolver, então eu estou aqui aguardando. E depois o Senhor dá vitória, irmão, para esses irmãos, para essas irmãs. Irmãos. Aí ele falou: tá vendo? Se eu colocasse a mão, eu tinha colocado tudo a perder, ia sofrer. E às vezes as pessoas, irmãos, sofrem, né? Vai buscar prova com a mão. Porque de vez em na casa do Senhor buscar uma parte, uma revelação para ver o que Deus fala a aquele respeito, a pessoa vai lá e põe a mão. Depois que pôs a mão, que viu que está tudo perdido, está sofrendo, aí vai lá buscar, pede oração para um, para outro. Irmão, ore por mim que eu estou muito mal. Mas não é bem assim, irmãos, né? E a oração que nós temos, às vezes a gente fica fraco mesmo e pede para o irmão: ore por mim. O irmão chega e fala assim: ué, por que você não ora? Você não é filho do mesmo pai? Você não tem liberdade? Aí, irmãos, a pessoa fica chateado. Mas quando alguém te pedir a oração, irmão, ore por ele. Mesmo ele sendo servo de Deus, ore. Sabe por quê, irmão? Eu entendo desta forma. A tua oração, se você puder orar pelo teu irmão, a tua oração vai servir para você e para ele. E você vai ver que quando Deus fazer uma maravilha, fazer um livramento na vida dele,
e ouvir a tua oração, você vai ver que a tua oração tem poder, irmãos. Que Deus atende a tua oração até para operar na vida do seu irmão, quanto mais na sua, né? Que muitos falam, vive pedindo oração, mas ele não ora. O povo aí de outra denominação fala, né? Os pastores, já ouvi pregação. Irmão, por que você pede oração para o teu irmão? Porque você não ora você mesmo. Irmão, nem todos têm, irmão, força de pedir. Às vezes uns estão fraquinhos, erra constantemente e se acha ali perante o Senhor faltoso e achando que o Senhor não vai operar na vida dele, né? E nós estamos aqui pedindo oração para um e para o outro, irmão, porque nós somos o mesmo corpo. A igreja de Cristo, cada um que está ali dentro é o mesmo corpo, irmãos. Mesmo corpo de Cristo, né? Não se pode faltar um nem outro, né? Você, quando larga a igreja, abandona, se distancia do Senhor, você deixa de fazer parte daquele corpo de Cristo ali, né, irmãos? Mas, segundo a pregação que Deus deu, que Deus falou, Deus vai chamar de novo, né, irmãos? Deus vai buscar onde está. Tá bom, irmãos? O que vocês acham a este respeito? Um testemunho lindo sobre este irmão Uber, que o inimigo veio e falou no ouvido para ele colocar algo no carro para ele se defender se fosse assaltado ou agressão. Ele foi congregar, Deus falou com a alma dele. Se bater num lado, dá o outro. Ele entendeu o bater num lado e dar o outro, para não revidar quando vinha alguém, que a justiça seria feita. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. Comente este vídeo. Um bom domingo a todos, né? Hoje a turma aí tá festejando o Dia dos Namorados, né? Tem esse dia aí que é comercial, né, irmãos? Mas se é para o povo aí ficar feliz com amor, que festeje esse dia aí, né? Que é o Dia dos Namorados, né? É comércio, é mais comércio. Isso daí tudo é idolatria, é comércio. Mas o povo aí gosta, né, irmãos? Então deixa eu pôr o jalequinho aqui, que tá frio. Tá baixando para 6 graus, santo Deus. E fiquem todos na santa paz de Deus e tenham um bom domingo, irmão. Congregue, tá bom? Fique com Deus, queridos.